Conforme eu fui estudando diversas vertentes da psicologia, eu percebi que cada uma tem um objetivo. E algumas vertentes não têm como objetivo resolver problemas imediatos, acabar com dificuldades e ensinar habilidades. Não é sobre isso, é mais sobre autoconhecimento. Então eu resolvi criar aqui um resumo de o que eu aprendi a respeito de autoconhecimento, criando um tratado sobre o assunto, falando tudo que eu puder falar a respeito disso da maneira mais sistemática possível e também sem ficar acadêmico demais. Então, o que eu vou trazer nesse vídeo é isso. É um tratado a respeito do autoconhecimento. Então, todo mundo tem algum autoconhecimento. Não existe pessoa que não saiba nada sobre si, mas ninguém se conhece por completo. E sempre é possível aprender mais sobre si mesmo e descrever melhor como as circunstâncias ao nosso redor nos influenciam e descrever como pensamos, como estamos fazendo as coisas, como estamos nos sentindo e as escolhas que fazemos. Você percebe aqui quando eu falo de escolhas que eu tenho uma certa pegada existencial. Mas isso acontece porque as pessoas agem automaticamente, têm dificuldade de perceber como as circunstâncias afetam as suas ações e tendem a não perceber os padrões do seu comportamento. Elas também podem ter dificuldade de expressar os seus sentimentos, e isso se dá pela dificuldade de encontrar símbolos, palavras para expressá-los, e por vezes as pessoas até encontram um símbolo, por exemplo, uma imagem, mas têm dificuldade de transformar aquilo numa palavra, numa expressão verbal que a outra pessoa consiga entender. Outra razão pela qual as pessoas não conseguem identificar e descrever aqueles sentimentos, especialmente os negativos, é o incômodo envolvido em prestar atenção naquilo que é desagradável. As pessoas então elas não querem pensar nisso, elas ignoram o que pensam, por vezes não conseguem perceber a ligação lógica entre aquilo que elas estão fazendo e a forma como elas entendem a vida. Então elas não veem uma ligação entre o comportamento delas e a percepção delas a respeito da realidade. Elas podem não prestar atenção nisso ou achar isso inútil. Geralmente tem algumas justificativas. Ela pode dizer que os seus pensamentos são a verdade mais evidente que existe, e é inútil dizer que verdades são tão óbvias, são mentirosas ou equivocadas e tentar questionar isso. Ou elas temem que seus próprios pensamentos sejam uma bobagem e têm vergonha de admitir até para si mesmas quais são as verdadeiras crenças delas. E por vezes elas revelam o que pensam acidentalmente, então elas podem trocar o nome da atual namorada pela anterior. Eu não tô aqui necessariamente pegando o mecanismo freudiano para explicar isso, mas isso acontece, isso revela alguma coisa, que ainda isso diz algo. Então elas podem dizer coisas através de piadas que tornam o pensamento aparentemente mais suportável, então elas dizem algo que está na cabeça delas e depois falam, não, eu tava brincando. E algumas pessoas pensam que para conhecer a si mesmo melhores é preciso o isolamento. Então é preciso se colocar numa caverna ali para se autoconhecer. E de fato, o momento de reflexão solitária é útil, por exemplo, para você prestar atenção mais na sua atividade mental, meditar. Só que conversar ajuda no autoconhecimento. E aqui que está a grande sacada, que o grande insight de que a relação com o outro leva você a se conhecer melhor. Por quê? Porque com a outra pessoa, aquela outra pessoa ela não vai ter os mesmos pontos cegos que você tem e ela vai conseguir te ajudar a ver o que você não veria, fazer perguntas que você comumente não faria e também naquela relação com o outro vai aparecer padrões de relacionamento, padrões de apego excessivo, medo de abandono, conflito com autoridades e tudo isso pode aparecer já em relacionamento com um amigo, com o líder religioso, com o terapeuta que é livre ali, não é um psicólogo exatamente, mas é um psicanalista. Isso faz algumas pessoas pensarem, tá bom, então por que eu preciso de um psicólogo? Bom, eu não acredito que todo mundo precise de um psicólogo, mas eu acredito que a psicologia pode ajudar a enorme maioria das pessoas. E é verdade que talvez nem todos precisem, mas o psicólogo ele é treinado durante anos e tem uma ampla experiência para fornecer uma ajuda mais segura e efetiva. Então, que temas a gente pode tratar a respeito do autoconhecimento? Freud, eu não concordo com muitas das suas teorias, mas ele traz muitos insights a respeito do autoconhecimento, que isso é uma coisa que eu acredito que independente da sua abordagem, você deva conseguir peneirar esse ouro ali no meio da lama. Então você tem algo de precioso ali na teoria freudiana nesse sentido de que o autoconhecimento envolve alguns temas, e ele vai focar muito na sexualidade e no passado.
Agora, falando a respeito do passado, isso aqui é mais uma pérola que você vai encontrar na psicanálise, mesmo que você considere tudo ali uma lama, né? Você vai perceber que em cada fase da vida existe um período ali para desenvolver certas habilidades. Então, quando uma pessoa tem uma dificuldade em uma certa fase do seu desenvolvimento, ela pode ter dificuldade para passar para a próxima etapa e adquirir um comportamento mais complexo. Estou explicando aqui em termos mais comportamentais. Então isso pode explicar o porquê muitos adultos estão agindo de forma infantilizada. Eles não aprenderam a agir como adultos ainda. Ou também pode acontecer o que eles vão chamar de regressão. Mas o que acontece? Uma pessoa ela não aprendeu a ter autonomia naquela idade, vai passar o resto da vida dependente. Pera aí, a regressão seria a próxima parte desse texto, né? Que é quando alguém tem uma dificuldade de responder ao mundo hoje. Então ela sabia como ser um adulto, mas aconteceu alguma coisa que atrapalhou ela a agir como um adulto naquela situação. Então ela regride ao comportamento que ela sabia anteriormente e que funcionava. Então ela usa aquele comportamento anterior, que é o que? Chorar, por exemplo, para conseguir o que quer. Enfim, a ideia aqui é que uma pessoa pode voltar a fazer aquilo que ela fazia antes, quando hoje em dia não está mais dando certo o comportamento dela. Então é uma espécie de uma regressão. Bom, esse aqui é um certo tratado a respeito do autoconhecimento. Isso aqui nos ajuda a sistematizar o autoconhecimento, para não ficar aquela coisa de papo de boteco, digamos assim, aquela coisa de que eu deixo a pessoa falar sem direção nenhuma e sem ajudar ela a ver como ela pode desenvolver o autoconhecimento. Acredito que a partir de um texto como esse a gente consiga elaborar perguntas, a gente consiga então conduzir a pessoa a uma maior consciência, que ela consiga descrever como ela tem pensado. Aqui eu não estou falando só de comportamentalismo, né? Mas eu tenho falado, a gente pode falar sobre todos esses níveis de explicação. Deixa eu tentar grifar aqui. Meu mouse acabou de parar de funcionar no meio do vídeo. Mas assim, aqui ó. Só um instante, pessoal. A gente pode falar aqui, ó. O que se pensa, o que se faz, o que se sente, o que se escolhe. Então a gente não precisa jogar fora o nível existencial na hora de falar de conhecimento, de autoconhecimento. A gente pode falar de um autoconhecimento a respeito das escolhas que se faz, a respeito dos pensamentos, a respeito dos sentimentos e a respeito do comportamento também. Então a gente pode integrar diversos níveis do ser humano nesse autoconhecimento para uma percepção mais ampla e completa de quem se é. E isso não precisa ser um papo filosófico totalmente brisado e sem aplicabilidade. Basta que para cada um desses 4 tópicos você elabore certas perguntas. Né? O que você tem pensado sobre isso? Como é o seu comportamento? Como você tem se sentido? Quais escolhas você tem feito? E você vai conseguir, de uma forma diretiva, levar a pessoa a ampliar a percepção dela. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Diga se você concorda com as ideias que eu apresentei aqui e se você tem algo a acrescentar a esse respeito.